programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. Hoje, o Poder em Foco recebe... O senhor está completando um ano de governo. Qual é o aspecto positivo desse seu primeiro ano e o que vai... A menor taxa Selic que você podia imaginar, 4,5%. O risco Brasil da média da projeção. E isso daí estimula as pessoas a investir. Quem cria emprego não sou eu. Quem cria emprego é a iniciativa privada. Eu só crio emprego quando crio cargos de comissão ou abro um concurso público. E praticamente não fizemos isso no corrente ano. Então, o positivo é isso. Devemos completar o ano agora com mais ou menos 900 mil empregos criados, quase 1 milhão. Para quem estava numa taxa crescente de desemprego, são números muito auspiciosos. Também a confiança no mundo para conosco. O mundo com investimentos. Então, esse é o fator mais positivo do governo, no meu entender, completando esse primeiro ano. Eu queria dar nota ao meu governo, né? Eu vou ser modesto, eu acho que 7. Ok? Se não fizermos mais, porque faltou talvez uma melhor articulação nossa com alguns outros setores da sociedade, e a inexperiência de alguns ministros, porque eu digo que quem joga, quem entra em campo são eles. Eu sou técnico do time de futebol. Tá? Agora, estamos perfeitamente afinados e creio que nós podemos pegar uma nota 8 em 2020. O senhor, no passado, não professava de maneira tão clara uma crença no liberalismo econômico. Agora, o seu governo é muito liberal na economia. Como é que foi essa sua transição para esse... Da formação militar ser estatizante. Não nego isso daí. Isso. Muitas votações minhas foram nesse sentido no passado, em especial em proposta de emenda à Constituição. E eu parto do princípio que você tem que confiar nas pessoas. Aí tem que trabalhar em equipe. Fui ver um pouco da vida do Paulo Guedes. Ele nunca teve em governo nenhum. Tá? É uma pessoa que tem um nome dentro e fora do Brasil. E ele me convenceu de agir dessa maneira na política. Então eu falei, Paulo, 100% da economia é contigo. Tanto é que nós lhe demos, na verdade, 4 ministérios, né? Que foi o da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio e Trabalho. Ele tem tudo nas mãos para bem conduzir o destino dessa questão econômica. E tem dado certo. Nós fizemos, inclusive, uma reforma da Previdência, que não deixa de ser uma quimioterapia, porque realmente ela foi funda, tá? E um dos grandes cabos eleitorais nossos dentro do parlamento foi o Paulo Guedes. Então, nessa questão econômica, me converti, porque o ser humano evolui. Não pode dizer que eu não vou ficar batendo uma tecla, algo que porventura esteja errado. E graças a Deus, né, tudo está dando certo com o Paulo Guedes. A Previdência foi enviada de um jeito para o Congresso, foi aprovada de outro, mas um valor muito grande de ganho econômico. Mais de 800 bilhões, pode chegar a 1 trilhão com a reforma que pode ir para os estados também, e também para os militares. Teve algum momento que o senhor chegou a duvidar que conseguiria aprovar a reforma da Previdência? Eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, né? Por ocasião da nossa campanha, eu falei que ia escolher os ministros pelos critérios técnicos. E no outro lado, tinha lá o Geraldo Alckmin, juntou um montão de partido, conhecido como Centrão daquela época, e o PT. E ninguém quase apostava em nós. Tá? E quando eu cheguei, tá, eu impus o ritmo, impus aquilo que eu falei durante a campanha, apesar das enormes pressões para a gente aceitar certas indicações que, no nosso entendimento, não ia dar certo, que era o critério político. Se fosse atender um partido, teria que atender outros tantos partidos. Então, nós apostamos nisso, tivemos a coragem de indicar um ministério nunca visto na história do Brasil. Acredito que a grande maioria tem uma aprovação muito grande para da população. E eu acho que o segredo do sucesso, até o momento, está aí. Agora, exatamente por não ter negociado, sim,
passou pela nossa cabeça a possibilidade de fracassar também a reforma da Previdência. Mas, com uma boa equipe, conversando, tendo o entendimento da Câmara e do Senado, não deixou do Alcolumbre e do Rodrigo Maia serem parceiros nessa empreitada, acabou dando tudo certo. Do ponto de vista realista, o senhor diria quais empresas, ao longo do seu governo, relevantes serão privatizadas? Olha, tem uma nova decisão do Supremo. Certas empresas têm que passar pelo crivo do parlamento. Então, algumas a gente nem comenta, já tira de fora. Tá? Acredito que a mais importante é a dos Correios. Que realmente os Correios serviram, inclusive, de foco de corrupção por um projeto de poder da esquerda no passado. Né? E onde existe um monopólio, não tem como não dar certo. E está dando errado. Se bem que esse ano devemos terminar o ano com lucro nos Correios, dada a nova administração. Mas acredito que essa é a mais importante que temos pela frente. Agora, as demais privatizações não são fáceis. Não é numa canetada que você resolve, né, e privatiza uma empresa ou outra, mas essas questões estão sendo bem encaminhadas pelo Salim Matar, que acredito que o ano que vem começa já a aparecer um número bastante razoável privatizações no governo. Todo mundo fala muito na Eletrobras, setor elétrico, há resistências no Congresso. O senhor acha que no ano que vem é possível vender a Eletrobras? A gente vai vendendo por partes, no meu entender. O que acontece? Hoje em dia, sem você partir para uma forma de privatização, o sistema entra em colapso. Não temos como investir. É impossível. Então, somos obrigados. Você não tem nem que discutir se deve ou não. Você não tem outra alternativa. Estamos conseguindo sanear a Petrobras, que foi jogada no chão também por administrações anteriores. A Petrobras está praticamente saneada. Agora está valendo voltou a ser uma das empresas mais valiosas do Brasil. Esse é o encaminhamento que estamos dando para as estatais. E se você conseguir privatizar um número razoável, não é tudo, né, razoável de empresa, você tira a possibilidade, caso a esquerda volte ao poder um dia, que eles ocupem as empresas para fazer política por um projeto de poder. O senhor mencionou a Petrobras, há 3 empresas ícones estatais no Brasil, que é Petrobras, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. É muito difícil vender uma empresa dessas pela complexidade que elas têm. O senhor acredita que durante o seu mandato seria possível ou seria necessário mais adiante fazer esse tipo de processo? Banco do Brasil e Caixa Econômica fora de cogitação. Até porque, por exemplo, a Caixa Econômica, a menor taxa de juros no cheque especial está com a Caixa Econômica. E foi uma iniciativa do Pedro Guimarães. Até perguntei para ele, vai cair o lucro trimestral da Caixa? Ele falou, não. E ele está com a razão, não tem caído. E a Caixa está obrigando os outros bancos a seguir o mesmo caminho. Pois é, o Banco Central decidiu que a partir de janeiro, agora, terá o limite de 8% ao mês. Está alto ainda? Está. Mas em relação aos 14, 13 que está hoje em dia, já é um grande avanço. Petrobras o senhor não citou, falou Caixa Econômica e Banco do Brasil. Petrobras, algumas subsidiárias, a gente vai sim, a ideia é privatizar, até porque nós devemos... tem que se baixar o preço do combustível, está bastante alto no Brasil. O óleo diesel está na fase de 2,10 na refinaria, está chegando na casa de 4. Você tem como diminuir esse valor, acabando com os monopólios. Tá? Essa que é a intenção nossa. Ou seja, a Petrobras iria se desfazer de algumas subsidiárias e ficaria uma empresa mais enxuta no final do mandato, é isso? Essa é a ideia, sim, essa é a ideia de fazermos com a Petrobras. E a esquerda sempre dizia que o petróleo é nosso. Na verdade, eles tinham razão, é deles o petróleo. Nós devemos acabar com isso daí. O mundo todo, os Estados Unidos, tem dezenas de empresas voltadas para isso e faz com que o combustível vá lá para baixo. Agora, não podemos esquecer que a grande parcela que impacta no preço do combustível é o ICMS dos estados. E eu não tenho como interferir nisso, que quem define esse valor aqui são os governadores. O ministro Paulo Guedes tem falado muito no novo mercado do gás, o ministro Bento Albuquerque das Minas e Energia também. O preço vai cair, eles dizem. Até agora ainda não caiu muito. Muita gente fala que é necessário infraestrutura, porque o gás está lá no pré-sal, precisa levar para o interior do país. Aí tem uma grande discussão. Quem vai fazer esses gasodutos? O Brasil tem metade dos gasodutos da Argentina, por exemplo. O ministro Paulo Guedes acha que a iniciativa privada vai dar conta. Tem gente que acha, olha, é necessário, num período inicial, que o Estado atue também como fator indutor investindo nisso.
O senhor tem posição sobre isso? O Estado não tem recurso para tal. Nós temos proposta da Argentina, Vaca Muerta. Isso. A própria Bolívia pode aumentar o envio de gás para cá. Rio Grande do Norte também, temos petróleo nesse sentido, tem Urucum, tem na região amazônica, e tem que ser a iniciativa privada. Não temos alternativa. Não tem que discutir isso aí, não temos alternativa. Ou seja, para fazer infraestrutura e distribuir gás para o interior, tem que ser empresa privada que vai construir esses dutos. Você não pode diminuir de um momento para outro o preço do gás na ponta da linha. Está caro o bujão de gás, sabemos disso, sei disso. Né? Na faixa, na casa de R$80. E só pode diminuir dessa forma, eu acredito que até o final do nosso mandato, esse preço estará bem mais baixo do que está hoje em dia. Presidente, a reforma tributária é tão quase difícil, talvez até mais que a previdenciária. Ficou para o ano que vem. Tinha uma grande proposta que era reduzir a os encargos na folha de pagamento das empresas. O então secretário da Receita, Marco Sintra, que saiu, estava propondo criar um imposto sobre transações financeiras para compensar. Não deu certo. Como é que vai ser possível diminuir encargos, diminuir imposto de um lado e o governo não perder? Você pode até criar um imposto desde que você extingua outros. A questão do Marco Sintra, ele estava conduzindo com a proposta de recriar a CPMF, extinguindo outros impostos. Detalhe, pela segunda vez que ele falou em CPMF, que é o imposto que está marcado perante a população, está contaminado, ele, lamentavelmente, foi, segundo a decisão do Paulo Guedes, teve que nos deixar. Agora, poderia ser uma proposta nesse sentido. Poderia, ele abortou. Mas o que acontece? Você tem que ganhar a primeira guerra da informação. Você tem que falar, pessoal, vai ser criado isso, vai ser ganhar isso, e do outro lado vai deixar de existir aquilo. Você teria como fazer isso aí. Agora, ele queimou essa largada. O que eu tenho falado para o Paulo Guedes nessa questão dessa reforma aqui? Eu falo para ele o seguinte, não fala em reforma, fala em simplificação tributária, que nós precisamos. Eu fiquei 28 anos dentro do parlamento, não conseguiu se avançar nada nessa questão. Por quê? Querem reformar essa questão nos estados, em municípios, e não dá certo. Então vamos tratar apenas, o que for possível, a questão dos tributos federais, que nós podemos avançar. Agora, o senhor está dizendo que é possível considerar a hipótese de um imposto sobre transações desde que se cancele algum outro do mesmo tamanho, é isso? Mas isso muito bem discutido com a sociedade, Entendi. Acalmado a sociedade, senão nem se toca nesse assunto, para evitar ter uma manchete. E teria que ser... Uma manchete no pré-natal que eu quero recriar a CPMF, claro. Isso não é verdade. Ou seja, seria necessário explicar muito bem e fazer de uma forma concomitante, só se fosse uma coisa pela outra. É difícil ser empresário no Brasil, é difícil ser patrão. A pessoa sempre defende empregado porque tem uma massa de votos. Agora, você não pode falar em criar emprego se você não colaborar com quem queira empreender no Brasil. É muito simples essa questão. Até tenho falado com o Paulo Guedes, temos que ter um programa aí, minha primeira empresa, porque todos aqueles que acham que devia ganhar mais em sendo empregado ou está desempregado, tem a oportunidade de abrir sua empresa. E vai ver da dificuldade que é ser patrão em nosso Brasil. O senhor falou de emprego. Apesar de haver alguns sinais positivos, a taxa permanece alta, perto de entre 11,5% e 12%. O senhor acredita que esse desemprego é estrutural, esse daí realmente não volta mais, ou é possível recuperar? Olha, a gente o mundo evolui. A nossa mão de obra ainda é carente. Muitas vezes você precisa de um serviço no Brasil e não tem, você tem que pegar mão de obra de fora. Como está a educação no Brasil? Como está a instrução no Brasil? Está péssima, não está boa. E você não muda de uma hora para outra. A prova do PISA, né? Programa Internacional de Avaliação de Estudante. Isso. Nós estamos nos últimos lugares do mundo, um dos últimos da América do Sul. Qual a tendência nossa? É não formar uma boa mão de obra, não formar bons patrões, bons empreendedores. Isso já está sendo mudado. Agora, não vai ser de um ano para outro. O senhor enviou para o Congresso o programa Verde e Amarelo. Houve alguma reação negativa no Congresso, ou de parte do Congresso. Como é que o senhor vai fazer com esse programa Verde e Amarelo se ele for rejeitado? A gente volta para o zero, tem que pensar novamente isso daí. Qual a ideia disso aí? É facilitar, por exemplo, a vida de quem emprega e do empregador também. Essa que é a ideia. Hoje em dia, por exemplo, é uma máxima que você conhece há muito tempo, né? O salário do Brasil é pouco para quem recebe, muito para quem paga.
né? Uma máxima também que está por aí, o pessoal bota na minha conta. Não tem problema não, sou presidente, posso levar tiro à vontade aí. O trabalhador vai ter que decidir um dia. Menos direito ao emprego ou todos os direitos de desemprego. Essa é uma verdade. E é duro você conviver com a verdade no Brasil. Cada vez que eu falo uma verdade aqui, eu levo pancada, levo tiro. Tá? A oposição se aproveita, dando a entender que com eles estava muito bom. Isso não é a verdade. O mundo evolui. Se nós não produzirmos algo mais competitivo para você poder exportar, você vai continuar vivendo dos commodities, que são aqui, está embaixo da terra, e o que vem do meio, que vem do campo. Nesse programa Verde e Amarelo, houve uma crítica muito objetiva sobre a taxação do seguro-desemprego. O senhor, observando melhor o que foi enviado para o Congresso, o senhor acha que é justo taxar o seguro-desemprego ou pode ser feita uma alteração? Uma outra verdade que todo mundo sabe, mas vão me criticar. O que há nessa questão de fraudes é inimaginável. Até lá embaixo, o pessoal pega o empregado dele, olha, você está sendo demitido, vai cair o seguro-desemprego, vou te pagar menos por fora por tanto tempo, e depois você volta para o serviço. É isso que acontece, você tem que acabar com isso daí para você realmente ter uma maneira de que quem vai trabalhar vai receber aquilo, de verdade, porque a gente vive de enganação no Brasil. O pessoal fala muito, por exemplo, do emprego nos Estados Unidos. Quem vai para lá não tem direito nenhum, nem as férias. Ninguém está pensando em acabar com férias. Vamos acabar com essa historinha aqui, tá? Mas lá não tem direito nenhum. Não tem 13º. Não tem nada. E quando o cara está trabalhando, ele não quer voltar ao Brasil. Eu nunca vi nenhum americano no Brasil falar, estou indo para lá porque lá tem estabilidade de emprego. Ou lá tem uma CLT. Agora, como é que tirar da cabeça do povo uma coisa que, desde 40, se eu não me engano, a CLT, 40, se eu não me engano, década de 40. Existe essa questão e o trabalhador sempre fala, meus direitos. Quando você fala em mexer em alguma coisa, ele quer, daí eu te levo um tiro, né? Ele quer acabar com os seus direitos trabalhistas. Agora eu pergunto, e o direito do desempregado? Por que eu, desempregado, eu fiquei 15 anos no Exército, não nasci político não, tá? Ralei bastante a minha vida aí. Se eu quero fazer um acordo com alguém, num hotel, por exemplo, eu vou trabalhar lá de tudo lá dentro, 15 horas por dia, porque eu não posso fazer a coisa diretamente com o patrão, porque tem que ter o Estado se metendo no meio dessa negociação. O pessoal vai falar que eu estou querendo a volta do trabalho escravo, e não é isso. Eu quero a liberdade, porque quanto mais liberdade você tiver, o patrão tiver, mais emprego aparece no mercado, mais reduz o preço daquilo que nós estamos produzindo. Presidente, o senhor tem 22 ministros. Tem um grupo que o senhor considera o seu pelotão de frente, sua divisão Panzer ali entre os ministros na esplanada? Vai causar muitos ciúmes, né? Não Se eu falar isso aí daí. É o senhor. Todos têm o seu valor. Eu começo elogiando a Damares. É um ministério que ninguém pediu para mim. Dado a quantidade de problemas que tem lá, e o orçamento diminuto. Até estava conversando há poucos dias com o Paulo Guedes, ela falou, o orçamento da Damares, se eu dobrar, não vou sentir nada. Se ela pedir, eu dobro. E o trabalho dela é hercúleo, não é fácil o trabalho dela, também pegando uma instituição bastante aparelhada. O da educação, são quase 300 mil servidores, né? Também muitos militantes lá dentro, não é fácil você mexer na educação no Brasil. Por que nós dizemos que tem que mudar muita coisa? Entre as 200 melhores universidades do mundo, tem uma brasileira. Nós não podemos continuar assim, nós devemos ter algumas de excelência, ou bem colocadas, né? E não temos. Como eu falei do PISA agora há pouco, as notas, uma garotada aí, uma percentual muito grande, não sabe uma regra de 3 simples. $1 vale R$4, $3 vale quantos reais? Metade erra. Metade, quando começa a ler um texto, quando termina o segundo parágrafo, tu pergunta, o que você entendeu do primeiro? Ele não sabe. Ciências, a mesma coisa. Qual o nosso futuro? Alguns acham que botando um diploma na parede resolveu o seu problema. Não resolve. Esse pessoal está se enganando, está sendo enganado pelo governo, que em parte, forma militantes, forma pessoas simpáticas àquela causa, voltadas para os interesses do seu partido. O senhor mencionou 2 ministros, Damares Alves, ministra da Mulher, e citou o ministro da Educação, sem citar o nome, Abraham Weintraub. Posso citar mais, sem problema. Outros? O Tarcísio da infraestrutura faz milagre, em grande parte porque tem usado a estrutura do Exército Brasileiro para fazer completar algumas rodovias, completar algumas obras. Também a questão ambiental. A questão ambiental,
o Ricardo Salles, é uma briga comercial. O pessoal tem que entender isso. O que está em jogo? É o comércio no mundo. Reparou que só o Brasil leva pancada? Mais ninguém leva pancada? Eu desconheço outro país que está apanhando. Quando se fala da Amazônia, alguns países querem relativizar a sua soberania. É lógico. Ninguém está preocupado com a floresta. Está preocupado com o que tem embaixo da terra. Agora, esse ano estamos completando, no tocante a focos de calor ou incêndio, né, o menor média desde quando criou-se esse critério. Então não justifica essa pancadaria toda em cima do Brasil. O que é duro de ver, você vê de dentro do Brasil que saem, em grande parte, as informações erradas, não digo equivocadas, erradas, né, criminosas, que lá fora repercute contra nós aqui dentro. Se nós tivermos problema com os nossos commodities, em especial o que nós produzimos no campo, o que será da economia brasileira? O senhor citou alguns ministros, mas não falou de dois que são estrelas no seu governo, já falou nas respostas anteriores, Sérgio Moro e Paulo Guedes. Eles são, de fato, os ministros mais conhecidos, as pesquisas mostram. Eles têm um papel especial no seu governo? Olha, graças a Deus, os meus ministros estão indo bem. O Sérgio Moro, ele abriu mão de 22 anos de magistratura para vir comigo. Ele não trabalhou na minha campanha, nem na pré-campanha. Eu conversei uma vez por telefone com ele em 2017. Tá certo. Agora, a presença dele lá tem ajudado a inibir a criminalidade do Brasil. Se bem que uma das grandes obras dele foi a questão de separar a cabeça do crime organizado do restante, né? A cabeça que está presa do restante que está em liberdade. Colocar em presídio federal. Sim, é uma grande obra dele. O projeto anticrime dele vai ter reflexo, sim, quando você passa para 40 anos, a pena máxima, quando você dificulta os saidões. A progressão da pena também tem que cumprir mais pena para tê-la. Esse pessoal que, quando sai, nesses saidões, né, grande parte comete crime, não vai cometer mais. E quando o elemento souber que as férias dele na cadeia vão ser majoradas, ele vai pensar duas vezes em cometer um crime. Então, esse tem um lado positivo dele. Está com a Polícia Federal também agindo acertadamente. Então, é um ministro que tem dado certo. E, obviamente, a sua vida pregressa na Lava Jato o coloca entre os melhores na popularidade nacional. Paulo Guedes. Tá? O turismo está dando certo. Os números estão aí. O mundo está vindo mais para cá. A iniciativa que foi do Marcelo Antônio, bem como no Gilson Machado, que está na Embratur, de, por exemplo, não exigir a reciprocidade de vistos para alguns países. Alguns atacaram. Tinha que valer daqui para os Estados Unidos, não só dos Estados Unidos para cá. Oh, meu Deus do céu. Ninguém dos Estados Unidos quer vir para cá para ficar aqui. Agora, quantos daqui teriam a intenção de ir para ficar lá? Agora, essa é a medida nossa. Os números são fantásticos, quase que dobram as reservas, né? A confirmação de reservas que estamos tendo ao longo dos últimos meses. O senhor já se manifestou algumas vezes negando essas notícias que apareceram sobre mudanças no Ministério no início de 2020. Agora, não é natural, depois de algum tempo, também trocar algumas peças? Se tiver necessidade, sim. Agora, não posso trocar um bom ministro, porque seria um péssimo exemplo para os demais bons ministros. A última semana foi o da Educação. A penúltima foi o Ramo, a Secretaria de Governo. O Ricardo Salles também, já teve na alça Bento Albuquerque. O Bento Albuquerque também. É um ministério difícil, o dele. É um ministério que tem o maior PIB, é o dele. Inclusive, tem uma notícia de um mês e pouco atrás, que ia trocar 3 ministros, entre eles o da Casa Civil. E quem estava elaborando a proposta para trocar os ministros era o Onix. Então chegou esse ponto desse absurdo. Agora, qual a intenção de alguns setores da imprensa? É dizer que o governo bate cabeça. Não está dando certo, não se comunica, não tem uma política bem definida. Essa que é a intenção, é desgastar o governo o tempo todo. Agora, neste momento, final de dezembro, o senhor afirma que não há uma intenção no início de janeiro ou fevereiro em fazer alterações na equipe. Não há intenção, mas pode acontecer de uma hora para outra. Pode acontecer um fato novo. Nós estamos completando o ano sem nenhum caso de corrupção. Pode ser que haja um caso de corrupção? Pode, por que não? Às vezes o ministro pode saber e, por vezes, não saber. Agora, e por desempenho? O desempenho eu tenho conversado com eles. Toda vez que tem algum problema, eu chamo, converso. É eu e ele, mais ninguém. E toda a liberdade para questionar o que eu estou conversando com ele e temos nos acertado. Agora, a razão de troca por desempenho o senhor não vê no horizonte próximo? Não, por enquanto, não vejo nenhum problema aí. Entendi. Okay. Presidente, 2020 vai ter eleição. O senhor está ajudando a criar um novo partido. Se no ano que vem o Aliança pelo Brasil
ainda não estiver disponível, como é que o senhor pretende se posicionar? O senhor vai declarar voto a favor de alguns candidatos a prefeito, de outros partidos? Como vai ser esse processo? Havendo uma relação de conhecimento entre eu e aquele candidato, que não seja de partido de esquerda, se houver interesse da parte dele, eu posso subir num palanque. Entendi. Eu acho difícil o nosso partido estar em condições de disputar as eleições, muito difícil, tá? Mas seria até bom, no fundo do coração, até bom não participar, porque eleições municipais é muito desgastante, você arranja muito mais inimizade do que amizade, e eu tenho mais 2 anos para governar o Brasil. Mas o senhor está enxergando que em alguns lugares, pela relação pessoal que tem, pode sim apoiar, declarar apoio a alguns candidatos? Pode acontecer isso aí, pode. São Paulo, por exemplo, nos interessa, Rio de Janeiro nos interessa, Belo Horizonte, Recife. Nós ganhamos eleições em 5 capitais dos 9 estados do Nordeste. Então, a gente não pode abandonar isso aí. Eu tenho um bom relacionamento com o Antônio Carlos Magalhães Neto, tá? E gente de vários partidos. Então, a gente espera realmente compor nesse sentido para colaborar, para eleger bons candidatos nesses lugares. Em São Paulo, como ficou? Porque lá o senhor tinha uma candidata possível, que foi sua aliada, Joyce Hasselmann. Agora estão em grupos aí opostos, não é? O que eu te falei para quem queria vir candidato é que para não queimar a largada. Então, alguns queimaram a largada. Quando queima, o que acontece nas pessoas, nos deputados, senadores, gostariam de vir candidato naquela capital? Se volta contra mim. Então, eu falei para alguns, espere o momento oportuno, fevereiro, março, decide. Alguns saíram na frente e acabaram se queimando. Não tem possibilidade de reconciliação com a deputada Joyce? Depende até onde foram as intrigas, né? Até onde um engoliu a isca ou não. Eu nunca critiquei a Joyce em público. Ela fez crítica enorme isso que eu ia falar. a mim, aos meus filhos. Então, ela agora... Boa sorte para ela, não quero mais discutir o assunto. E 2022, presidente? 2022, o senhor tem dado sinais de que deseja, sim, se possível, ser candidato à reeleição. É isso mesmo? O que eu falei durante a pré-campanha e a campanha, se tivesse uma boa reforma política, eu poderia abrir mão da minha reeleição. O que é uma boa reforma política? Diminuir o número de parlamentares. De 500 parlamentares passar para 300, de 81 senadores passar para 50, mais ou menos. Uma boa reforma política. Bem, como isso nós sabemos que não vai acontecer, se eu estiver bem, eu disputo a reeleição, se bem que é um tremendo sacrifício. Pelo amor de Deus, se alguém acha que eu estou soltando fogos e feliz da vida, estou cumprindo missão. Estou na situação do militar que sai do quartel para cumprir uma missão. E acho que estou cumprindo de forma, no mínimo, razoável. Eu costumo dizer, né? Eu posso não ser o melhor presidente do Brasil, agora sou aquele que tem menos pecados. Se houver a possibilidade de o senhor se recandidatar, a chapa se repete? Bolsonaro, Hamilton Mourão? Vamos deixar o tempo passar. Se eu deixar em dúvida agora, né? O Mourão vai pensar que eu estou com um amante. Não estou com amante nenhum. Por enquanto, está indo bem com o Mourão, mas o que a gente precisa ao vir candidato à reeleição? Conversar com o Mourão no canto. Mourão, é você ou não é você? Você, liberdade para buscar comprar outra chapa com outra pessoa, jogo aberto com ele, ou continua você. Depende de como tiver o Brasil até lá. E da possibilidade de compor com alguém também. O pessoal tem muita sugestão, apresenta um nome, A, B ou C, mas isso não é bom discutir agora, que você acaba arranjando fissuras no seu governo. Em maio de 2018, o senhor falou, o segundo turno vai ser entre mim e um candidato do PT. Não sei quem é, mas vai ser um candidato do PT. Em 2022, está muito cedo. Que influência vai ter o PT e o ex-presidente Lula? Olha, o Lula, mesmo que ele, vamos supor, que não passe a prisão em segunda instância, ele continue em liberdade, já está condenado em segunda instância, não vai poder disputar as eleições. Tá? Mas ele não é cabo eleitoral para mais ninguém. Quando eu andava pelo Brasil, na pré-campanha, eu era recebido em aeroportos por milhares de pessoas. A imprensa não noticiava isso daí. O Lula agora, nas suas andanças, né, poucas andanças pelo Brasil, ele é criticado, ele é vaiado. Então eu acredito que o Lula já é uma carta fora do baralho. Agora, o que a gente precisa para ter a certeza que nós podemos, eu ou alguém parecido comigo, ser reeleito em 22? Precisamos do voto impresso. Nós não podemos continuar nessa suspeição de possível fraude por ocasião das eleições. Presidente, nós vamos fazer um breve intervalo agora. O Poder em Foco volta já.
Ele está lançando um livro que conta o lado empresarial dos principais apresentadores do Brasil, Fernando Morgado. É verdade que o Gugu pegava o horário com quanto? Pegava com 3, 4, 5 e levava para 32. Os narradores, os repórteres, os produtores eram funcionários do Luciano do Vale. Ele era dono do esporte. Tudo que tá aí tem registro escrito em algum lugar. Gugu versus Faustão, foi a Marvel versus DC do Brasil? Ah, com certeza. A vida é feita de altos e baixos, mas com a Telecena você sonha mais alto! Compre 3 Telecenas de ano novo, cadastre no site, receba o número da sorte e participe da promoção em Orlando com Larissa Manoela! Aí, se você ganhar, viaja pra Orlando, fica hospedado na minha casa e ainda se diverte comigo no parque mais top do mundo! Compre já sua! Toda saga um dia chega ao fim. E agora chegou no Amazon Prime Video. De Jequiti. De Jequiti. De Jequiti. Na hora de escolher seu medicamento, escolha EMS. Sua saúde merece. Atenção! Você sabe o quanto é importante pagar em dia o seu carnê do Baú da Felicidade Jequiti? Pagando em dia você concorre à sua casa própria. Pagando em dia você concorre a carros 0 km, geladeiras, fogões e televisões. E tem mais! Pagando em dia você concorre todo domingo a R$1 milhão no quadro Bolsa Família com o Silvio Santos. E no final das 12 parcelas, você resgata mais do que pagou. Isso mesmo, você paga R$180 e resgata 200 em produtos Jequiti. Com o carnê do Baú da Felicidade Jequiti, você ganha sempre! Se no pequenino vai o Deus menino nos abençoar. Olha, amiguinhos, eu vou sair agora para distribuir muitos presentes para vocês. Para o nosso bem, paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Todo dia, toda hora, em casa, no carro, no trabalho. Ótima FM, tá na Ótima, tá bom demais. Feliz ano novo, vem começar de novo. Só com bons pensamentos, vem viver esse momento de felicidade. Tiver bom à vontade, pra ver seu dia a dia seja sempre alegria. Tony, Tony Guaraná, Tony o melhor. Tony Guaraná, no melhor ano novo. Cupom premiado da Ótima FM. Você raspa e ganha prêmios na hora. E ainda concorre a uma super moto Yamaha 125 0 km emplacada. Ótima FM. Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Com esse cheque, eu estou devolvendo todo o dinheiro que a senhora me emprestou, incluindo os juros, até o dia de hoje. Infelizmente, este cheque chegou às minhas mãos muito tarde. Parece que você não tem nada. Nesta segunda, 6 da tarde. Soube que invadiram a sua fazenda e que queriam roubar e que machucaram a sua mãe. Minha mãe acha que a pessoa que a atacou foi você. São as últimas semanas de Abismo de Paixão. Receba de graça, em anúncios da sua empresa no SBT, a mesma importância que você pagar na convenção que sua empresa fizer no Hotel Jequitimar do Guarujá. O melhor hotel do litoral paulista. Piso da hora. Faz 5 anos que eu servi. Partiu o quartel. Quem prestou serviço militar e entrou para a reserva precisa atualizar seus dados. Nos 4 primeiros anos pela internet e no 5º ano presencialmente no seu quartel. Reservista, agora é a sua vez. Ministério da Defesa, Governo Federal.
Natal do presente ideal Óticas Kawasaki. Descontos de até 50%. As melhores marcas e modelos. Óculos de sol, óculos de grau e relógios. Vem pra Kawasaki. O preço é pequenininho e dura o mês todinho, né? Todo dia, toda hora, em casa, no carro, no trabalho. Ótima FM. Tá na Ótima. Tá bom demais. A noite mais feliz e mais esperada do ano vem cheia de emoção. Prepare-se para momentos mágicos e inesquecíveis. Estrelas da nossa música se unem para uma grande celebração. Feliz Natal, Brasil, Believe! Essa é uma noite muito especial para todos nós. Nesta terça, 11h15 da noite, no SBT. Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta edição, eu entrevisto o presidente da República, Jair Bolsonaro. Presidente, o senhor falava antes do intervalo sobre a necessidade de uma parcela das urnas eletrônicas terem também, além do voto eletrônico, a impressão desse voto. Como pode ser isso? Já era para ter acontecido o ano passado. O ministro Fux estava tratando desse assunto, tinha uma lei aprovada nesse sentido. Depois o Supremo resolveu não deixar que houvesse o voto impresso. E a ideia do ministro Fux era pulverizar as urnas pelo Brasil. Como se fosse uma pesquisa, você vai ter 5%, seriam todos 7 milhões de eleitores, que você ia ter comprovação que depois votaram. Não pode ser diferente 7% do restante, que é apenas eletrônico. E tem uma passagem, o ano passado, por ocasião das eleições, que me deixou bastante intrigado. E vai deixar qualquer um aqui... O que foi? Números bastante redondos, deixar bem claro aqui. Apareceu uma fotografia na televisão sobre a apuração do TSE para a presidente da República. Mais ou menos o seguinte: Nordeste, que é a base do PT, 80% apurado. Sudeste, que oposição a PT, 20% apenas apurado. As outras 3 regiões, aproximadamente 60% apurado. Resultado naquele momento, 49% para mim. Com a tendência, entrando o Sudeste, 80%. E 20% apenas do Nordeste, era de ganhar com 55%, 56%. Isso não aconteceu, foi mantido os 49%. Então é um grande indício de que poderiam estar mexendo no algoritmo. Não tem como fraudar a eleição para mim. Quem eu era? Não era ninguém. Eu não tinha fundo partidário, tinha tempo de televisão, não tinha caciques do meu lado, não tinha nada do meu lado. Tinha o povo, obviamente, que é muito importante, Deus acima de tudo. Então é um indício muito grande que, se nós, talvez, não conseguíssemos, uma história bastante longa, não quero contar aqui, para não complicar, ter acesso à sala-cofre para apurar as eleições de fato, com a devida aquiescência de uma ministra do Supremo Tribunal Federal que estava presidindo o TSE, o resultado poderia ter sido outro. Agora, presidente, hoje em dia a gente faz no celular transação de dinheiro, manda dinheiro, recebe dinheiro, compra as coisas tudo com celular eletrônico sem comprovante em papel. Será que não tem jeito de aperfeiçoar a urna eletrônica para não precisar do papel? Ela não terá a segurança devida. Tanto é que nenhum país do mundo adota esse critério. Eu estou para ir para a Índia. Lá são quase na ordem de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, quase 1 bilhão de eleitores, e faz um voto em papel. Como seria isso? Vai ter que ter um projeto que vai ser patrocinado, enfim, apoiado pelo governo e o Congresso teria que aprovar. Conversei com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre esse assunto. Ele é a favor? Ele falou que é simpático a esse tipo de votação onde o voto pudesse ser auditado. Você tem a certeza. Você votou no João, vai para o João. Votou na Maria, vai para a Maria. Então é um grande aliado que passamos a ter nesse momento, o Rodrigo Maia, para nós aqui tirarmos qualquer dúvida sobre o processo eleitoral nosso. A ideia é apresentar o projeto já agora em 2020? É o início do ano que vem, essa ideia nós apresentar. Vou conversar com o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre também, não vou ter problema com ele, com toda certeza, porque são os donos da pauta, eles que botam o projeto em votação. E acredito que uma vez botando em votação, a maioria dará o sinal verde para o voto impresso. O senhor sabe que o ano que vem, o senhor é experiente político, que tem eleição, o ano fica um pouco mais curto no Congresso. Será que isso daí não pode atrapalhar a votação de alguma outra reforma? Olha, vamos supor que
a gente não priorize até. Você pode aprovar em 21, que as eleições vão ser em 22. Porque o ano que vem não existe mais essa possibilidade do voto impresso. Então, vamos continuar da mesma maneira. Na resposta anterior, também falando de 2022, o senhor falou um pouco sobre a impossibilidade do ex-presidente Lula se candidatar, porque já foi condenado em segunda instância e estaria inelegível. E a força do Partido dos Trabalhadores, que foi seu antípoda, foi o seu adversário maior na eleição de 2018. Isso existirá ainda em 2022? Em parte, sim. Até porque eles são especialistas em mentir. É o tempo todo mentindo. Tá? E criando factóides. Esse sim, fake news. Tá? Então, uma parte da população ainda vai ser levada a votar na esquerda. Mas acredito, por outro lado, que o governo dando certo, pelo que tudo indica, os números estão aí, a economia decolando de fato, a esquerda não terá a mínima oportunidade por ocasião das eleições de 22. Quando a gente olha o que está acontecendo no Brasil hoje, é mais ou menos uma divisão por 3. Tem um terço que o apoia ao senhor, o seu governo, tem um terço que fica mais ou menos neutro, diz que está tudo regular, e tem um terço que diz que é contra. Essa divisão por 3 do eleitorado tende a se manter ou o senhor acha que vai haver modificação? Eu acho que do nosso lado é muito maior que esse terço do PT. Afinal de contas, você pode ver, eu não estou reclamando porque sabia como ia pegar o Brasil. É igual um casamento, né? Um lado sabe que vai, o que está escolhendo, né? Se vai dar certo ou não. Tá? Nós pegamos, por exemplo, a economia. Uma dívida interna na casa de 4 trilhões de reais. A gente paga de juros por dia um pouco mais de 1 bilhão de reais. Olha a dificuldade de você administrar um país dessa maneira. Com 14 milhões de desempregados. Se bem que o número real é muito acima disso. Porque a metodologia do IBGE, quem não procura emprego durante um ano é tido como empregado. Nós sabemos disso aí. Então, quando você fala que tivemos esse problema pela frente, é uma realidade. Não foi fácil. Um país também com profundos problemas éticos e morais. Corrupção, desgaste dos valores familiares. Eu tenho dito, o governo mudou. O governo hoje em dia respeita a família. Tá? Diz que o povo, esse que está, nós devemos fidelidade a ele. Um governo que não tem vergonha de falar que acredita em Deus. E respeita seus militares. Isso não existia no passado. Era uma degradação geral dos valores da sociedade. Olha a questão da cultura agora com o Roberto Alvim. Mudou. Estão criticando? Sinal que estamos fazendo a coisa certa. A cultura tem que existir para atender os interesses da maioria e não de minorias isoladas. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor sobre essa área de costumes. O senhor é claramente um cidadão que tem valores conservadores, a favor da família, e fala isso várias vezes. Muitos, às vezes, apontam para o senhor dizendo ele defende esses valores, mas ele não quer, talvez, dizer como as minorias poderiam ser representadas e protegidas. Como o senhor responderia a esse tipo de observação? Ninguém está perseguindo minorias. Nós não queremos que as minorias ditem as regras para nós, maioria. Eu não sou contra 2 homens ir morar junto, 2 mulheres. Vai ser feliz. Agora, querer impor isso nos bancos escolares, com criancinhas a partir de 6 anos de idade, isso é inadmissível. Você tem que tratar com respeito as crianças em sala de aula. É isso. Você pode ver a questão do Enem. O Weintraub, o nosso ministro da Educação, esteve na frente. Não teve nenhuma questão polêmica. Do ano passado, a linguagem secreta dos gays. O que me interessa saber a linguagem secreta de gay? O que interessa para o garoto, o ano passado, esse ano, se interessar por isso também? Não leva a lugar nenhum. Não houve questão de ditadura na prova desse ano. Não teve, mentiras, como tinha no passado. Se você botar na prova do Enem, por exemplo, olha, você até fazer uma provocação aqui, né? O primeiro governo que assumiu o Brasil no período 64 foi Castelo Branco. Ele tomou posse quando? 31 de março? 1º de abril, 2 de abril ou 15 de abril? Você sabe, não precisa responder não. 99% ia errar, porque ensinaram uma história errada. Eu nem estou falando se foi certo ou errado 31 de março, ou 1º de abril, ou 15 de abril. Eu estou dizendo quando é que o Castelo Branco assumiu. Quem é que foi o primeiro presidente depois do Castelo Branco? Iam errar. Nós temos que saber a verdade da história. E daí, a garotada, o estudante, tira suas conclusões. E não provas do Enem mentirosas, né? Dizendo que a esquerda foi 100% certa e nós fomos 100% errados.
Então, é exatamente isso, o senhor está esclarecendo aí, dizendo que não há perseguição a minorias. Vou citar uma frase sua dessa semana, na segunda-feira, 16 de dezembro, o senhor disse: a cultura tem de estar de acordo com a maioria da população e não a minoria. Quando o senhor fala isso aí, o senhor, né, deu aquela entrevista que o senhor gosta de dar na entrada ou na saída do Alvorada, aí as pessoas ficam, ele não quer que as minorias tenham acesso a absolutamente nada. Que as pessoas às vezes interpretam assim. Dá um exemplo de minoria. Por exemplo, gays. Por exemplo, olha só, negros. Você sabe se eu sou gay ou não? Me responda aí. Não sei, presidente. Eu também não sei se você é ou não é. Então essa é coisa particular nossa. Cada um de nós vai ser feliz da maneira que bem entender. Agora, botar na escola ideologia de gênero, isso é um crime. Isso é um crime. Dizer que a criança vai definir seu sexo quando tiver 11, ou 12, ou 13 anos de idade, isso é um crime. Como era um crime até pouco tempo, né? Você perguntar, tá uma senhora grávida de 7 meses, é menino ou menina? Ninguém perguntava. Tinha vergonha de perguntar qual vai ser a resposta. Entendi. Hoje em dia eu perguntei agora uma funcionária, uma servidora aqui, perguntei, menino ou menina? Ela falou, menina. Eu não complementei. O quarto vai ser cor-de-rosa, azul ou arco-íris? Pô, isso é questão de maioria. Um pai quer que o filho vá jogar futebol, que a filha vai ser professora, advogada, sei lá o que for. Cada um tem o direito de educar o teu filho de acordo com a sua cultura. Entendi. É isso que nós queremos, nada mais além disso. Olha, fake news, me acusar de ser homofóbico, racista, fascista, não gostar de nordestino, xenófobo, pelo amor de Deus. Ninguém mais sofreu com fake news do que eu. Agora, quando eu falo em fake news, dá a entender que eu faço muito com os meus filhos. Me apresente uma fake news nossa. Você fez contra o PT. Contra o PT, você tem que falar a verdade. Se você mentir, você está ajudando o PT. É muito simples aí. Deixa eu falar uma coisa de fake news. O senhor está citando isso, até vou perguntar da sua saúde também. O senhor esteve fazendo um exame na outra semana, teve uma espécie de procedimento dermatológico para checar como estava a sua pele. Na saída do hospital, acho que era quarta-feira da outra semana, o senhor falou, olha, tem aí uma investigação, para ver se é câncer de pele, alguma coisa assim. Isso foi uma quarta-feira. Aí o SBT, todas as TVs, os jornais falaram, o presidente foi lá, saiu dizendo que estão, inclusive, investigando isso. No dia seguinte, o senhor fez a sua live no Facebook e falou assim, tem uma fake news aí dizendo que eu estou com câncer. Exatamente. Não estou com câncer. É fake neus. Mas o senhor é que mencionou no dia anterior. Não, suspeita. Qual o problema de suspeita? Então, com a verdade comprovada. Você está grávido? Tá ou não está, pô? Mas então... Agora levaram para o lado, por quê? É o sensacionalismo. Porque isso daí pode ter algum reflexo na economia. Pô, se o cara está doente, como é que fica? Vai ficar acamado quanto tempo? O Mourão assume, não assume? Mas o senhor acha que a imprensa, aí ao dizer que o senhor disse que foi investigado o câncer, nesse caso a imprensa errou? Não, a imprensa, alguns órgãos foram taxativos dizendo que estava com câncer. Você tem pele clara igual a minha. A tendência nossa, né, em relação a uma pessoa com a pele mais escura, é mais favorável a nós. Estou bem, graças a Deus, 64 anos de idade. Como é que está a saúde geral e, sobretudo, o efeito ainda da facada? O senhor tem alguma sequela por conta disso até hoje? Eu estou com 64 anos, tenho um passado atlético excepcional. Fui atleta das Forças Armadas, inclusive. Agora, foram 4 cirurgias enormes, onde foi aberto do começo ao fim aqui do meu abdômen. Foi tudo colocado para fora 2 vezes. Tá? Foi cortado um pedaço do intestino. Uma das cirurgias durou 7 horas. A barra foi pesada. Estou vivo por milagre. Agradeço a Deus a minha vida, tá certo? E outra, ao meu passado atlético. E a sorte também, porque a faca passou a poucos milímetros